Organização e arquitetura de computadores. Na primeira aula a gente deu uma base do porquê, para que serve a disciplina, da importância dela e de outras de assuntos sobre a introdução da disciplina. Nessa disciplina, deixa eu abrir aqui o. Ah, então, o assunto de hoje a gente vai falar sobre memória e todo o uso da memória na arquitetura de um computador. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, quando a gente está falando de computador, e quando eu digo computador, eu não estou falando isso que eu estou usando aqui, ou que vocês estejam usando aí para assistir essa aula, né? O que é computador? Computador é tudo que você tem um processador, você tem uma memória ou memórias, você tem dispositivos de entrada e saída, teclado, mouse, tela, monitor. Então, o notebook é um computador, o tablet é um computador, nosso smartphone é um computador, a televisão Smart TV, que também tem isso, é um computador. O videogame, o nosso console, aí, o PlayStation 5, um Xbox One, eles são computadores também porque eles têm essa mesma lógica de ter um processador, de ter uma memória temporária, de ter uma memória permanente, que é o HD, dispositivo de entrada e saída, e obviamente tem outras coisas, existem fontes, existem circuitos, barramentos, etc, etc. Então, isso daí forma um computador. Então, falando de memória, a gente vai falar de vários tipos de memórias a gente vai falar hoje. Boa noite para quem está chegando agora. O nosso assunto da aula de hoje é sobre memória, todos os tipos de memórias que existem em um computador. Então, para começar esse assunto, a gente vai primeiro fazer uma reflexão sobre uma questão que é chamada de o paradoxo da memória. Se a gente for refletir, imagina que a gente está pensando em construir uma memória ideal. A gente está pensando em construir a melhor memória que existe no mercado. Eu não estou especificando para onde, é só a melhor memória no mercado. O que ela tem que ter, a melhor memória do mercado? Ela tem que ser uma memória muito rápida, ela tem que ser uma memória que ela tem uma alta capacidade de armazenamento, uma grande capacidade de armazenamento, e ela tem que ser uma memória barata. Essas três características fazem, fazem da memória a melhor memória possível. O Giovanni falou aí sobre capacidade de leitura e de escrita. Sim, quando a gente fala de velocidade, a gente está falando tanto de leitura como de escrita. Então, seguindo esses três princípios, capacidade, a velocidade, né, o, o, o custo e o tamanho, no sentido de capacidade de armazenamento, de conseguir armazenar muita coisa, se a gente juntar essas três coisas, a gente constrói a melhor memória de todos os tempos, assim, possível. Mas essa memória, ela não existe. Por que ela não existe? Porque existe isso que a gente chama de paradoxo da memória. Eu vou mostrar para vocês um desenho aqui, que é exatamente isso daí. Então a gente tem aqui numa balança essas três coisas que eu acabei de falar, que é o tamanho, o custo e a velocidade. E para isso daqui se equilibrar, a gente não pode ter custo baixo, tamanho alto, velocidade alta. Nenhuma memória consegue ter isso, porque as memórias de tamanho grande, normalmente elas são grandes, e se elas são grandes, às vezes a própria a forma como ela é construída faz com que ela seja um pouco mais lenta, né? Porque você está aumentando o tamanho, espaço de físico mesmo. Ao mesmo tempo que quando você constrói uma memória com o melhor que você tem de recursos físicos, de circuitos, de material, por exemplo, lítio, esse tipo de coisa, você encarece muito a memória, então ela não pode ser uma memória fisicamente muito grande.
Então, isso daqui, essas três coisas, elas não combinam tudo junto, né? Sempre vai ficar faltando uma dessas coisas. É por isso que, para dar conta de tudo isso, a gente tem muitas memórias. Exatamente para dar conta de dessa contradição. Como a gente não consegue ter tudo isso numa mesma memória, para dar conta dessa contradição, criamos várias memórias. E todas essas memórias, elas aparecem em algo que a gente chama de hierarquia de memória, né? Vou compartilhar o próximo slide aqui. E aí elas seguem essa hierarquia aqui. Existe muito mais do que isso aqui de memória, né? Por exemplo, fora disso daqui que eu vou falar, existe memória flash, existe memória de fita, de disquete, né? Que é o flash. Existem vários tipos de memória que não vão estar aqui. Essas memórias aqui que a gente fala é dentro do contexto de arquitetura do computador. O que é necessário para o computador ser construído e a gente olhar por dentro dele, a gente enxerga essas memórias aqui. Enxerga que eu digo aqui é que a gente sabe que existe. Pode ser que a gente não enxergue porque alguma dessas aqui são muito pequenas e elas às vezes elas estão escondidas dentro do processador. Então, a gente começa pelos registros nessa hierarquia de memória, a gente começa pelos registradores, por exemplo. O que são os registradores? Eles são primeiro que eles ficam dentro do processador, né? E qual que é a função do registrador aqui? Ele ajuda a guardar pequenas informações que o processador precisa quando ele está processando alguma coisa. Então, aquele exemplo que a gente viu na aula passada de variáveis ali, por exemplo, na arquitetura do von Neumann que a gente viu na aula passada, existe lá, né, dentro do processador, existe dentro da CPU, né, tem lá, por exemplo, a ULA, né, que é a unidade lógica, a central lógica aritmética, né, que é a parte do processador responsável por fazer cálculo. O processador, ele não é uma memória. Ele está ali para ler instruções, existe uma fila, processa, só que ele precisa de algo para guardar aquilo. Às vezes ele faz coisas muito rápidas e ele precisa guardar para depois processar outra coisa e depois juntar essas coisas uma informação que ele guardou, ele junta com a outra. Então ele precisa do lado dele de um suporte, digamos assim, para guardar algumas informações que ele está fazendo ali muito rápido. E essa peça, digamos, que guarda essas informações do lado lá do processador são os registradores. Eles ficam lá dentro do processador. Por que eles precisam ficar dentro do processador? Porque quanto mais distante você fica do processador, mais lento é a comunicação. Então, eles precisam estar grudados ali dentro do processador, porque eles são a memória que mais rápido o processador acessa. Então, os registradores estão ali do lado do processador para já ir guardando alguma coisa que o processador precisa. Depois dos registradores, a gente tem o cache. A gente vai ver depois um pouco mais profundamente a memória cache. Mas a memória cache, ela fica. Existem três tipos de memória cache, né? Deixa eu ver se dá para escrever alguma coisa aqui. E aí vocês já vão vendo. Ah, tá. Faltou escrever aqui, mas a memória cache tem alguns tipos aqui de memória. Hum, eu não sei se vocês. Quando a gente vai comprar computador, às vezes tem gente que é meio. Que gosta de olhar, né, as configurações ali do computador. Às vezes você vai descendo lá as especificações. Aí tem lá, por exemplo, computador ele tem 16 GB de memória RAM, sendo que de cache ele tem 8 GB de memória cache L1, tantos GB de memória cache L2, tantos gigas L3. Então existem esses três tipos aqui.
Então, memória cache, L1, L2, L3. Exatamente, Giovanni. E o que são isso daqui? São memória cache, são memórias pequenas também, assim como os registradores. Ora, lembrar que os registradores, eles guardam informação muito minúscula, tá? Dependendo do tipo do sistema, por exemplo, 32 ou 64 bits, ele guarda informações em bits, assim, é bem pequeno mesmo, são só pequenas informações, por exemplo, do exemplo lá da unidade da ULA que faz cálculo. Você tem um cálculo, deu um resultado, esse resultado ele vai lá e guarda. E esses resultados eles são de bits, sabe? Não existe registrador de megabytes e tal. É algo para ser minúsculo mesmo, porque ele está o tempo inteiro tirando e colocando informações pequenas ali. Já no caso da cache, ela é um pouquinho maior. Então a cache ela já chega em megabyte, né? Existe a memória cache de 3, de 5, de 6, de 8, ou até um pouquinho mais de megabyte. A memória cache L1, ela fica dentro do processador também. Então, como ela fica dentro do processador, a gente imagina que ela é muito rápida também, em comparação a, por exemplo, RAM, HD, etc. Ela é muito rápida. Ela não é mais rápida que o registrador, porque realmente o registrador está muito próximo. E aí, a L2 e a L3 já são memória de cache que ficam entre o processador e a memória RAM. Então, L1, L2 e L3. Aí a gente tem a memória RAM depois, né? Que seria nessa pirâmide aqui, a mais, em relação aos dois que vieram anteriormente, ela é a mais lenta. É a principal memória do computador, né? Memória RAM a principal, digamos assim, o principal parceiro do processador é a memória RAM. Tudo que o processador faz de processamento, ele já vai jogando na memória RAM. Todo programa que a gente tem aberto aqui está armazenado na memória RAM. Depois a gente pode ver ali como é que isso acontece. E aí, depois da memória RAM, a gente tem aqui o SSD e o HD, que, em termos de memória, é o que está mais distante do processador, né? O HD, ele vai através de cabo SATA, né? Para conectado na placa-mãe. E o SSD, ele é conectado, depende do tipo dele também, né? Existe o SSD aquele quadrado, e existe o SSD que é de chip, né? Que vai conectado diretamente na placa-mãe, que são os NVMe. Então, essa hierarquia de memória, ele vai falar para a gente exatamente sobre isso, né? Aqui para cima está mais próximo do processador, quanto mais vai indo para baixo, são coisas que estão mais distantes do processador. Daqui a pouco a gente volta a falar também de cache, mas eu queria dedicar um pouco mais aqui só para a gente entender, através de uma analogia. Imagina aqui que o registrador é como se fosse o nosso cérebro. Você está sentado na frente de um computador e uma pessoa pergunta assim para você: me diga qual que é o seu número de telefone. Automaticamente, o que que você faz? Você puxa da sua memória. Até por isso o nome disso daqui é chamado de memória também, porque ele faz uma analogia com a nossa memória do cérebro, né? Então, é uma coisa que guarda informação. Então, você puxa da sua memória, você sabe qual é o seu número ou seu CPF, número de celular, etc. Você sabe de cabeça. Então, você está puxando da sua memória. Ou seja, é algo que você não faz muito esforço, você não sai do lugar, você está puxando da sua memória. Então, é algo extremamente rápido. Nosso cérebro e a nossa memória ali é extremamente, como se fosse muito, é quase uma coisa só. Então, o registrador e processador é isso. Agora, a partir do momento que a gente já vai para o cache ele se comporta como se fosse um post-it que você tem na sua mesa. Estou trabalhando aqui nessa mesa, aqui na frente do meu notebook tem post-it, que são cartões, né? Cartõezinhos. Eu quero guardar uma informação. Eu pego uma caneta aqui, anoto no post-it, tem na minha mesa. Memória cache é como se fosse isso, ou seja, ela está próximo de mim. Também não fiz muito esforço para acessar, mas ainda assim você faz alguma coisinha, não é só pensar e chegou na informação.
Então, a partir do momento que você vai para memória RAM já é como se fosse uma pilha de documento. Você tem na sua mesa aí vários papéis. Para acessar essa memória RAM, você precisa dar uma olhada ali nos papéis, etc. Olhar. Só de você fazer esse esforcinho já é um pouco mais do que simplesmente anotar num post-it. E por fim, o HD e o SSD, ele está fora da sua bancada aqui, ou seja, é um armário de arquivo. É exatamente o que acontece lá dentro da placa-mãe, né? Quando, não sei se vocês já abriram algum computador, mas se algum dia tiver essa oportunidade, deixa eu mostrar aqui uma imagem então uma placa-mãe por dentro. Então, vou compartilhar aqui uma imagem, né? Pode ser que alguém nunca tenha visto um computador por dentro assim, com muitos detalhes. Então, aqui a gente tem uma imagem, para quem nunca viu um computador por dentro pode assustar, mas o que que acontece? Aqui a gente tem o cooler, né, que é o ventiladorzinho do processador. Por aqui a gente deve ter o HD, acho que é isso daqui. E aí esse cabo aqui, junto com o cabo flat, que eu não estou enxergando, mas normalmente deixa eu ver se tem outra imagem melhor, porque eu não estou conseguindo enxergar o cabo flat, é aquele cabo grande que ele vai na placa-mãe. É esse cabo aqui, ó. Ele vai aqui na placa-mãe, também tem um cabo SATA aqui, que também vai na placa-mãe. Ou seja, o processador está aqui, o HD está aqui, então ele está fora, só pelo fato do HD estar fora da placa-mãe e através de cabos você está acessando esse HD, só por isso ele já é mais lento do que os outros. Existem outros motivos do porquê que o HD é lento também, porque o HD normal, né? Porque ele é um disco rígido e ali dentro dele existem umas trilhas e existe um processo ali que é mecânico. Ele não é um processo totalmente de energia digital, ali como é de circuitos elétricos, como são outras peças, né? Existe algo mecânico dentro do HD. Existe é quase sabe a agulhinha de vinil, assim, de disco de vinil, ele vai acessando com. Então, por isso que ele é lento. Tem esses dois motivos do porquê o HD ser lento. E aí, falando um pouquinho mais de memória RAM, deixa eu trocar aqui o slide. É, aqui, ó, eu trouxe um desenho que é como se fosse uma representação de memória RAM. E imagina que isso daqui, né? É porque aqui no outro slide tem, olha, uma memória. Aqui tem a memória RAM, ó, uma memória RAM, né? Então ela tem aqui os chips, etc., os espaços. Mas eu trouxe uma representação de como ela seria mais ou menos por dentro. Isso daqui é como se fosse por dentro. E aí dentro dela é como se tivessem espaços assim, ó. Tem espaços aqui que é onde o sistema operacional, na verdade o sistema operacional ele gerencia isso daqui tudo, né? Mas é aqui que os dados eles vão ficar, né? Como se fossem vários espaços, assim, como se fosse um guarda-volume, sabe? Você tem lá um guarda-volume, eles têm vários quadradinhos de espaço, e a memória é como se fosse vários desses espaços, e ali dentro vai tá a informação. Essa memória RAM,
Quando eu tenho algo para colocar nela, imagina, eu estou com um aplicativo aberto, eu estou com um programa aberto, então automaticamente quando eu estou com um programa aberto, ele está aqui dentro da memória RAM, ele está ocupando esse espaço. E esse programa, ele ocupa esse espaço de forma temporária. A gente pode dividir memória em dois tipos, né? Existem as memórias permanentes de memória de gravação permanente e existem as memórias temporárias, né? A diferença delas é que quando você coloca alguma coisa em alguma memória, por exemplo, o pendrive ele tem uma memória, o HD é uma memória. Então, quando você coloca algo lá, se você não mexer naquilo lá, ou seja, se você não excluir ele, ele vai ficar lá para sempre, né? Espera-se que fique lá para sempre. Óbvio que o dispositivo, essa peça, ou um pendrive, ele pode danificar, você pode quebrar ele, etc. Mas eu digo assim, no nível ali digital, a partir do momento que você colocou algo lá dentro, ele fica lá para sempre. Então isso daí a gente chama de memória permanente. Já a memória RAM, ela é do tipo que a gente chama de volátil. Ela é temporária. Por que ela é temporária? Porque ela depende de energia para continuar funcionando. Enquanto você tem seu computador ligado e seu programa está aberto, por exemplo, eu estou aqui com várias abas do Google Chrome abertas, eles estão na memória, depois a gente vai ver ali no gerenciador de tarefa quanto que isso está ocupando de memória. Enquanto eu deixo aqui aberto, o computador está ligado, tem energia, ele funciona. Mas a partir do momento que eu desligo o computador, a energia vai sair de dentro da memória e ela vai esvaziar. Eu lembro que tem uma série, muito tempo atrás eu vi, não sei se alguém já ouviu falar nessa série, que chama, vou mostrar aqui chama uma série que passava nos Estados Unidos, no canal CBS, não lembro se chegou a passar aqui no Brasil, mas a série chama Person of Interest. Essa série aqui, ó, ela acabou em 2016. Essa série aqui é sobre um computador que esse cara construiu, e esse computador tem uma inteligência artificial muito forte, de modo que ele monitora as pessoas, todas as pessoas do país, e o computador ele consegue meio que prever quando uma pessoa está correndo perigo, baseado na forma como a pessoa vive. Aí o computador consegue prever quando essa pessoa está em perigo e ele entrega um CPF para esses dois aqui, dessa pessoa, e eles dois vão investigar quem que é essa pessoa, de quem que é o CPF, quem que é essa pessoa, para investigar como que, como que eles podem salvar essa pessoa que está em perigo. Aí é uma série muito interessante, inclusive, para quem gosta de tecnologia, porque existem várias referências tecnológicas, inclusive tem um episódio que ele chama If Then Else, tem um episódio que chama isso daqui, que é um episódio que a estrutura do episódio é como se fosse um laço de repetição, com estrutura de condição dentro, né? Igual na programação, então várias coisas se repetem ali de uma forma de laço de repetição mesmo. É muito curioso como esse episódio ele é construído. Então essa série ela tem muita referência. E existe um episódio dessa série que eles têm uma informação muito importante para guardar, só que eles têm pouco tempo para transferir essa informação para algum lugar. Então, o que que eles fazem? É uma informação um pouco grande, eu não lembro exatamente quanto, mas imagina que ela tem, sei lá, 16 GB. E aí eles precisam copiar isso para algum lugar rápido, porque eles estão com pressa. Então, eles decidem não copiar para um HD, eles decidem copiar para uma memória RAM. E aí eles copiam para uma memória RAM, porque se eles fossem copiar para um HD, o que que ia acontecer? Eu não sei exatamente quanto tempo, mas imagina você pegando um arquivo de 16 GB, você vai passar para um pendrive ou para um HD externo. No mínimo, você vai ficar ali uns, sei lá, uns 15, 20 minutos, ou até mais, esperando esse programa ser transferido para esse HD externo. No mínimo, você espera ali uns 15, 20 minutos. Então, só que eles estavam com pressa, eles precisavam copiar muito rápido, porque era muito sigilosa.
E aí eles copiaram para uma memória RAM. Copiando para essa memória RAM, o que que aconteceu? Eles pegaram esse dispositivo, colocaram uma bateria nele, colocaram dentro de uma mala e agora que eu lembrei, é uma versão do software dessa máquina que ele construiu, dessa machine. Eles precisavam pegar essa versão da machine e transportar para outro lugar porque ela estava correndo risco. E aí esse cara saiu com a mala, esse cara aqui, que ele é o porradeiro da série, ele saiu com essa mala para transportar. E aí eles estavam correndo contra o tempo. Por que que eles estavam correndo contra o tempo? Porque existia uma bateria. E aí eu lembro que muita gente do público ficou um pouco confuso, tipo assim, se eles botaram essa informação numa espécie de HD, por que que eles estão preocupados com o tempo e por que que eles estão preocupados com energia? Exatamente por causa disso, porque se o computador desliga na mala, né, acaba aquela bateria, como eles copiaram para uma memória RAM, todo o arquivo ia se perder, porque está numa memória RAM, numa memória de volátil, de temporária, né, armazenamento temporário. Eles quiseram ganhar esse tempo copiando para uma memória RAM e depois eles criaram esse próprio problema para eles mesmos, porque não dava para simplesmente o computador desligar, igual quando acontece com o HD, né? Desliga o computador, o HD continua lá com os dados armazenados lá dentro. Memória RAM não é assim, né? Memória RAM não é assim, registrador não é assim, memória cache não é assim. São memórias temporárias que o processador usa para deixar coisas ali e é, escrever, escrever e ler informações. Então essa é a grande diferença de uma memória RAM para uma memória de HD ou de pendrive ou de HD externo. Elas são preenchidas com informações temporárias. E uma coisa sobre preenchimento aqui, por exemplo, de HD, não sei se vocês já viram quando você clica com o botão direito num arquivo no seu computador e você vai em propriedade. Isso para quem está usando o Windows, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no Mac. Quem chegou agora, a gente está falando de memória, tá falando de memória RAM, diferença de memória RAM para memória de HD. E eu estava falando que quando você vê um arquivo aí no seu computador e você clica com o botão direito nele, como eu vou fazer aqui, ó, botão direito. Aqui no Mac ele é essa opção aqui de obter informações, no Windows é a última opção, que é propriedades. Aí quando você faz isso, ele lança aqui uma janelinha com informações, né? O que que a gente tem aqui, por exemplo? A gente tem o tipo do arquivo, a gente tem essa opção aqui que é de tamanho. Vlad, se a minha tela parar de mostrar, você me avisa, tá? Porque às vezes essa tela que compartilha tudo aqui, às vezes ela dá um bug, ela para de compartilhar do nada. Então aqui a gente tem a parte do tamanho. O que que ele está falando aqui no tamanho? Ele está dizendo que o tamanho desse meu arquivo, que é um arquivo de aula, que eu baixei, né? Eu acho que é da aula passada, isso daqui. Ele está dizendo que ele tem 1.143.450. Não sei se é 1 milhão ou 1 bilhão, né? Acho que é 1 bilhão. 1 bilhão, 143.456.172 bytes de tamanho. Então, isso aqui seria mais ou menos, seria 1 GB e 14, mais ou menos. E aí, aqui do lado, ele mostra assim, você tem 1 GB e 14 no disco. Perceba que esse aqui não foi um bom exemplo. Deixa eu achar outro aqui, porque aqui não aconteceu o que normalmente acontece. Porque eu apaguei o que eu ia. Deixa eu ver se esse daqui dá. Ah, tá. Esse daqui vai dar para dar o exemplo que eu tô querendo. Aqui ele fala para mim que tem aqui, ó, 1,858 bytes. Se eu fosse colocar isso daqui em megabytes, era para dar 185 megabytes. Então, por que que no tamanho ele aqui tem um tamanho de bytes e aqui tem um tamanho em megabytes, e ele fala assim, ó, 1,9 megabytes no disco. No disco. Por que que o número é diferente? Se o tamanho do arquivo é 1,85,
Por que que aqui no disco ele ocupa 1,9 de espaço? Isso daqui acontece porque no HD, aqui no HD a gente tem um espaço destinado para arquivos lá no HD, que não é igual de memória, mas ele é parecido. E imagina que você tem aqui, ó, um, dois, três, quatro quadrados desse daqui. A memória reservou, do HD, reservou esses 4 quadrados aqui para colocar um tanto de informação. Ele chama isso aqui de cluster, que é como se fosse um bloco. E aí, imagina que esse meu arquivo que eu acabei de mostrar para vocês, ele ocupa 5 espaços. Ele não ocupa 4 espaços, ele ocupa 5. Então, se ele ocupa 5 espaços, na verdade, ele não está ocupando 5, ele está ocupando 8, porque cada bloco desse foi destinado para uma coisa. Então, a gente tem 4 aqui que foram destinados para esse arquivo, só que esse arquivo ele passou 1. E como esse bloco é de 4 em 4, como ele passou 1, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele pega tudo isso daqui. Então, o arquivo ele não tem esse tamanho todo, mas a forma como é construído ali o HD, ele reserva espaços de 4 em 4 para armazenar essa informação. Então, se ele ocupa 5, na verdade ele está ocupando 8. Então, por isso que acontece isso daqui. Dele falar para mim que o arquivo ele tem 1,85 megabytes, só que ele está ocupando 1,90. Então, o HD ele sempre vai estar ocupando mais do que o tamanho real do arquivo. Então, a gente já viu que quando o processador processa alguma informação, ele coloca aqui na memória. Como é que a gente vê isso no computador? A gente consegue ver no computador como é que isso daqui funciona? Consegue. Que para quem usa Mac, você vai. Para quem usa Mac, você vai aqui na área de aplicativo e aí existe aqui no canto inferior esquerdo existe essa área de outros aqui. Quando a gente clica, existe aqui o monitor de atividade. Aqui no monitor de atividade, a gente tem algumas informações, como, por exemplo, o nome do processo, né? A gente tem vários processos aqui, quanto eles estão ocupando de CPU, tem tempo, tem threads, tem porcentagem da GPU que ocupa também. E aqui a gente tem uma aba chamada de memória, tem a aba de disco também, a aba de energia, a aba de rede. A gente tem aqui a aba de memória, né? Na aba de memória a gente consegue ver os programas aqui, quanto eles estão ocupando de espaço. Então, o que eu mais tenho ocupando de espaço aqui são algumas abas de Google Chrome que elas estão ocupando aproximadamente 800 e 900 megabytes de memória RAM, que são aplicativos que estão abertos, então eles ficam dentro da memória RAM. Aqui para baixo tem várias coisas que o sistema usa para funcionar, e aí eles ocupam pouca memória, 4 megas, 3 megas. Como é que vê isso aqui no Windows? Tem dois atalhos, parece que o mais clássico, né, que a gente conhece do Windows, eu vou escrever para quem não sabe, né, eu vou escrever no chat. O mais clássico é Ctrl Alt Delete, né, que abre o gerenciador de tarefas. Eu já ouvi falar também os alunos me falaram na outra aula de sistema operacional, que Ctrl Alt S, que também abre o gerenciador de tarefas. Então, quando a gente abre aqui gerenciador de tarefas do Windows, a gente tem mais ou menos isso daqui. A imagem está meio ruim. Já pegar o carregador ali, que a bateria está caindo. Só um minuto, pegar com o carregador. Para quem não conhecia esse atalho, testem aí Ctrl Alt Del, deixa aberto o gerenciador de tarefas, que a gente vai visualizar algumas coisas aí dentro.
As coisas que mais ocupam memória RAM no nosso computador normalmente são alguns programas muito pesados, normalmente que tem a ver com muito processamento gráfico. Então, por exemplo, jogos. Quando você abre um jogo e abre o gerenciador de tarefas, você percebe que o jogo ele ocupa muito, muito espaço. Então, eu vou fazer um teste aqui. Eu tenho um jogo aqui na Steam. Programas que fazem tem a ver com computação gráfica, por exemplo, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, programas de edição de vídeo, normalmente eles puxam muita memória, costuma passar de 1 GB de memória. E jogos no geral também. Deixa eu só iniciar aqui. Não sei se o Vinícius quer comentar alguma coisa ou se ele levantou a mão sem querer. Oi, professor, boa noite. Boa noite. O senhor tinha comentado acerca de jogos e programas que puxam muita memória. Tem alguns jogos que exigem mais do processador e outros que exigem mais da placa de vídeo? É porque eles têm, apesar de poder fazer a mesma coisa, as tarefas elas são diferentes. Então, todo processador, ele tem um vídeo embutido. Então, quando você vai comprar lá um computador, você tem lá, por exemplo, um processador i7, aí ele diz lá que a memória gráfica é um Xeon, não sei do que. Ou então, qual é aquele outro que tem? Acho que esse tem uma que é muito clássica de processador da Intel, mas eu consegui lembrar só de Xeon. Aí existe uma memóriazinha gráfica ali que ajuda ele a processar coisas gráficas. Agora, quando a gente está falando de jogo muito pesado, aí é recomendável que você deixe esse processamento de forma dedicada para alguém que consegue lidar melhor com o jogo. Aí sim é o caso da placa de vídeo. A placa de vídeo é construída para lidar especificamente com coisas gráficas. Então, por isso que o processador até faz isso, mas a memória gráfica é melhor para fazer. O processador ele não deixa de trabalhar também. Então, por exemplo, eu abri um jogo aqui, eu vou mostrar a minha tela do gerenciador de tarefas. Eu só não consigo mostrar o jogo aqui porque eu já tentei em outra aula e toda vez que eu abro o jogo não aparece no Meet, não sei porquê. Mas aqui, ó. Abri esse jogo aqui, que é Hollow Knight, que é um dos poucos jogos que consegue rodar em MacBook, porque as desenvolvedoras não constroem jogo para MacBook, mas esse aqui funciona. Então, ó, ele tá pegando 1,47 GB de memória, só por abrir ele. E na CPU, ele tá pegando bastante de... Olha aqui, ó. GPU, que é essa área bem aqui, ó. Ele tá pegando 59% da GPU, que é a placa de vídeo do meu computador. Então, a maior parte... Para falar a verdade, eu nem entendo essa porcentagem do Mac, porque aqui nessa primeira aba, supostamente era para ser a porcentagem da CPU, só que ele está passando de 100. Então depois eu posso até pesquisar sobre isso aqui, porque eu não entendo como é que o Mac mede isso daqui, porque no Windows a porcentagem não passa de 100, ela fica até 100, né? Aqui está passando de 100, 158. Mas eu sei que a GPU ela está pegando 57% aqui, ó. Então você vê que é algo bem pesado, ele vai aqui para a primeira posição, porque é para mostrar o que está puxando mais processamento e memória também, né? 1,48 GB de memória.
E aqui dentro, né, ele tá ocupando 47 threads. As threads são microtarefas do processo, né? Então, por exemplo, tá tocando um som aqui no meu fone, existe uma thread responsável por executar esse som dentro do processo. Movimento de personagem, existe uma thread que vai lidar só com o movimento de personagem, golpe do personagem, o gráfico das telas, as animações das telas, etc. Cada uma dessas microfunções de algum programa é uma thread, e o jogo está rodando 47 threads. Então, eu vou encerrar aqui. Ali no caso, só em abrir o jogo, ele já começou a consumir a placa de vídeo. Sim, ele já começa a placa de rede a trabalhar para conseguir processar toda essa questão gráfica que ele pede, né, de cenário, de movimento, como é que chama? Sprites, que são ali as partículas do desenho do personagem. E a memória RAM, ela trabalha muito porque o jogo, a partir do momento que ele está aberto, ele foi processado, ele fica na memória RAM. É por isso que quanto mais você tem memória RAM, aí é uma questão já quando a gente for, né, se atentar para comprar algum computador novo, etc. O que significa muita memória RAM? Significa que você vai conseguir abrir muitos programas ao mesmo tempo. Então, a pessoa que tem 32 GB de memória RAM consegue trabalhar com os 5, por exemplo, 5 programas bem pesados ao mesmo tempo, e ela não vai sentir esse peso. Enquanto eu, que tenho só 8 GB de memória RAM, vou abrir menos programas. E No trabalho, eu peguei um atendimento que a máquina da pessoa era uma máquina mediana com 8 GB e tinha um processador, acredito que era um i9, de décima, um i7 de décima ou de nona geração, não recordo bem. Só que acontece, quando ele estava usando, acho que era um dos programas do pacote Adobe, excedia a memória que tinha instalado, ele crashava. Ou seja, quando ele abria esses dois programas para fazer o que precisava, a máquina dava tela azul porque ela excedia, ela batia, ela não comportava mais carregar aquele programa na memória e o computador travava. sim, abrir 2 programas da Adobe com 8 GB de RAM é um negócio realmente pesado, porque eles são realmente muito robustos, assim. E quando isso daí acontece, tem computador que realmente trava. Não sei se para tela azul, não sei se é para tanto. Você falou que dá tela azul? Não estou recordando, mas eu lembro que Ah, tá. a máquina ela estava apresentando esse travamento, eu não estou lembrando se ela dava tela azul. Eu até comentei ontem, dia de segunda aula de sistema operacional, falei com eles que o sistema operacional, ele sempre tenta dar conta de tudo que você pede para ele. Então, se você tem 8 GB de RAM e você tenta abrir 5 programas, ele vai deixar no primeiro momento. Ele vai deixar abrir. O que ele vai tentar fazer é dar conta de tudo isso. E ele sempre tenta dar conta de tudo isso. Quando ele não consegue, ele dá um erro. Você já viu aquele erro no navegador? Quando aparece assim no navegador, página tal, programa tal não está respondendo. Você deseja fechar ele? Quando acontece isso daí, é porque foi a última tentativa dele de resolver o problema lá na ponta e não conseguiu. Então, se lá na ponta ele tentou e não conseguiu, a última coisa que ele faz é perguntar se você quer fechar aquele programa que não está respondendo direito ou está travando, aí você fecha e ele volta ao normal. Agora, quando ele tenta abrir muita coisa e consegue, o que ele faz? Quando já se esgota toda a memória RAM, então imagina você tem 8 GB aqui para preencher, tem todos esses espaços aqui para preencher. Abri 2 programas da Adobe ao mesmo tempo, cada um pegou mais ou menos 3 e pouquinho, juntando o sistema operacional, deu 8 GB de RAM. Não tem mais memória RAM. Abrir mais um programa. O que o processador faz? Ele processa e o sistema operacional entende que ele tem que achar um espaço em algum lugar. Aí ele faz uma coisa que a gente chama de virtualização. Ele usa o HD como uma memória temporária. Porque o HD ele é uma memória. Ele só não é muito usado como memória temporária porque ele é lento.
Mas, nesse caso, como ele está precisando muito, porque está tudo preenchido aqui a memória RAM, ele vai para o HD, ele usa o HD. E aí o computador fica mais lento ainda, porque você abrir você abrir um programa e deixar ele no HD como memória temporária, por tudo aquilo que a gente já comentou aqui do HD ser mais lento, pelo fato dele estar fora da placa de vídeo, da placa-mãe, ele está fora da placa-mãe, pelo fato dele ter um cabo que é muito... Ele não é um barramento, ele é um cabo que vai levando a informação, porque na placa-mãe normal, o que leva a informação são os barramentos, né, que são lá todo a trilha e tal, os circuitos, que é muito mais rápido. E no HD não, é um cabo, o HD ele tem trilhos, ele tem ali uma questão manual de uma agulhinha que vai acessando a informação, então ele vai ser mais lento, mas é isso aí, o computador, quando ele não consegue fazer isso, ele trava às vezes, ou fica muito lento. Quando ele consegue, ele usa o HD como memória temporária, mas aí fica tudo lento, porque o HD é lento. Então é isso que acontece quando você abre muito programa. Esse é um dos motivos do porquê algo pode travar. Existem vários outros motivos do porquê um programa pode travar. A própria construção do programa, uma construção mal feita do programa pode fazer ele sempre dar bug, sempre travar. Existe problema de programas que dão conflito. Às vezes o seu antivírus ele ataca o seu próprio programa. Normalmente isso aí acontece com programas que são muito desconhecidos. Assim. Você vai instalar um programa ali meio suspeito, o antivírus ataca ele e crasha ele porque ele entendeu como um negócio meio estranho do computador. E existe o próprio sistema operacional também, quando tem drive mal instalado, isso aí acontecia principalmente antigamente, né? Instalou um drive que não era o drive daquela peça, também dá travamento, porque ele entra nesse conflito de comunicação de drive. Então, existem vários motivos do porquê um programa pode travar, mas para a gente aqui, como a gente está falando de arquitetura de computador, o motivo principal é essa falta de recurso, esgotou tudo que tinha na memória, aí normalmente é quando ele vai travar. Deixa eu voltar aqui para onde eu parei. Aí, a memória RAM, como a gente está vendo aqui, ó, por que ela tem esse nome aqui? Random Access Memory. Porque ela diz que ela é uma memória de acesso randômico, ou seja, quando o processador precisa de um espaço e existe ali um barramento que ele leva, né, essa informação para esse espaço, a forma como ele escreve as informações aqui é de forma aleatória. Inclusive, isso deixa... Quando não era assim, antigamente era mais lento. Imagina você chegar aqui e você ir pela ordem aqui, acessando pela ordem. Dá muito trabalho acessar pela ordem. A partir do momento que você acessa de forma aleatória, o sistema operacional, como ele é inteligente, ele sabe onde tem espaço, onde não tem espaço, onde vai sair alguma coisa, onde vai entrar alguma coisa. Então ele vai colocando de forma aleatória, ele bota uma informação aqui, ele bota outra para cá, ele bota outra para cá, e assim ele vai preenchendo todas os espaços da memória RAM. Por isso que ela tem esse nome de RAM, Random Access Memory, né? Existe também a memória ROM, mas a gente vai ver depois a gente pode ver isso, porque a gente está vendo primeiro o que tem dentro do computador, depois a gente pode ver algumas outras coisas diferentes. Então, por isso que ela tem esse nome de RAM. E existem também dois tipos de memória. Existe vou escrever aqui. Existe a D. Existe a DRAM e a SRAM. Qual que é a diferença delas? Primeiro que a DRAM ela tem a ver com Dynamic RAM, que no caso é a memória RAM que... Qual é a principal característica dela? Ela precisa estar sempre alimentada de energia. Porque ela fica sendo alimentada com dados e com energia, e às vezes essa energia ela se esgota. Então ela tem que estar toda hora sendo alimentada por energia, senão ela para de funcionar. Já a SRAM não precisa. Não precisa. É como se ela fosse ali uma garrafa fechada. Essa aqui é como se fosse uma garrafa que tem um furo, que tá toda hora você está colocando alguma coisa na garrafa para ela ficar cheia. Essa aqui não, essa aqui é uma garrafa fechada, que ela não precisa
dessa constante atualização de energia, porque a forma como essa daqui é construída é com o negócio. Eu acho que eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu... Ah, tá bem aqui. A forma como essa daqui é construída é usando isso daqui que chamava de flip-flop, que é um tipo de circuito. A grande característica dessa SRAM é que elas são mais rápidas, só que elas também são mais caras. Então, um tipo de DRAM é a memória RAM e um tipo de SRAM é a memória cache. Então, a gente volta para essa questão aqui, ó, de velocidade, custo e tamanho. A memória cache ela é uma memória muito rápida. Só que como ela é construída com esse flip-flop aqui, ela é mais cara. E pelo fato dela ser mais cara, é por isso que ela é menor. Então, se um dia você se perguntar, já que a memória cache ela é tão rápida, ela é tão eficiente, por que que o computador não usa só memória cache? Por que que eu não construo o computador só de memória cache? Exatamente por causa desse paradoxo de memória aqui, porque ele ia custar muito, ele ia ficar muito caro se eu fosse construir só de memória cache, né? Ela ia ser muito rápido, mas ele ia ser muito caro também, não ia ser muito viável. Então, essa é a diferença aqui desses dois tipos de memória, né? A DRAM e a SRAM. DRAM, memória dinâmica, precisa ser alimentado com energia toda hora, senão ela para de funcionar. E a SRAM, ela não precisa dessa alimentação, né? Ela é mais rápida, só que ela também custa mais caro. São usados nas memórias cache. A memória cache, como eu falei para vocês, para quem chegou atrasado, eu tinha falado que a memória cache, quando você vai comprar um computador, às vezes você olha lá a especificação desse computador e você vê lá que existe, por exemplo, memória cache L1, 8 megabytes, memória cache L2, 6 megabytes, memória cache L3, tantos megabytes. A memória cache L1, ela fica dentro do processador e por isso ela é a memória mais rápida. E aí depois, fora do processador, entre o processador e a memória RAM, ficam a L2 e a L3. Para que serve a memória cache? Se os registradores são memórias que o processador usa, porque ele tá fazendo um processamento lá dentro muito rápido, e ele tem que sempre estar entregando e puxando informação de dentro do registrador, o cache vai fazer a mesma coisa, só que eles têm, principalmente essas que ficam fora do processador, elas têm uma função muito importante. A memória cache, ela dá a impressão de que o processador está gravando uma informação. Tipo assim, como eu disse, o processador ele não tem memória, então ele não tem como guardar a informação. E a memória cache, ela dá uma impressão como se ele estivesse guardando a informação. Eu acho que isso fica muito visível em smartphone. Como é que o smartphone usa memória cache? Você abre um aplicativo, então imagina aqui quais são os aplicativos que você mais usa no computador, no seu smartphone, no seu celular. Eu uso muito WhatsApp, eu uso muito Instagram, e lá no trabalho eu quase todo dia uso Meet no celular. Então, o sistema operacional, vendo que você usa isso daí com mais frequência, né, o processador, quando o processador vai processar alguns desses programas, ele já processa de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque entendendo que você usa muito aquilo, ele guarda algumas das informações desses aplicativos dentro da memória cache, porque ele entende que você usa muito. Então, em vez de fazer todo o processo de processar a informação, jogar na memória RAM e puxar da memória RAM, às vezes ele entende, opa, ele tá abrindo no celular dele um aplicativo que ele costuma usar. Então, eu não preciso processar e carregar esse aplicativo inteiro, porque parte dele, informações importantes desse aplicativo, já estão na memória cache. Então, eu vou puxar direto da memória cache, que está muito próxima. E dessa forma, eu dou mais eficiência para o uso dos aplicativos. Por isso que tem aplicativo que você abre no seu celular e é instantâneo, ele já está ali. Enquanto outros aplicativos, se você for abrir ele pela primeira vez, ele vai parecer que ele carrega mais lento, porque o computador ele está fazendo todo aquele processo de abrir ele, botar na memória, voltar, etc. Então a memória cache ela serve para isso, ela serve para guardar algumas informações de coisas que você usa muito,
para dar essa impressão de que você está processando mais rápido. Na verdade, você até está processando mais rápido, porque você é como se você estivesse pegando um atalho, porque algumas informações já estão na memória cache. Então, a memória cache ela serve para isso. Então, por isso que é bom você ter um bom processador. É que hoje em dia, os processadores eles já foram muito bem construídos e eles conseguem medir a eficiência de um processador e um tamanho equivalente de memória cache. Antigamente existiam os problemas de o processador tinha uma tecnologia boa, mas ele foi construído com pouca memória cache, então ele não dava ali uma consistência tão boa para toda essa arquitetura. Hoje em dia eles já resolveram muito bem isso, então não tem muito mais o que você ficar escolhendo. Você vai entrar lá para escolher um computador, aí você, não, esse daqui tem pouca memória cache, não vou comprar. Já não tem mais esse problema hoje em dia, sabe? Acho que a última coisa que você vai olhar para o computador é memória cache, mas aí a gente já fica sabendo como é que funciona, né? Como é que funciona o processo ali do processador com o registrador, da memória cache e o processamento em relação à memória RAM. E aí existe uma coisa, né, que é... Deixa eu olhar aqui o meu roteiro. Existe a parte do que é usado para levar essas informações, né? Eu falei aqui várias vezes, o processador leva isso para a memória, puxa da memória, mas o que ele usa para ir e voltar com a informação? Ele usa o que a gente chama de barramento, né? O barramento são as trilhas ali que a gente tem na placa-mãe, etc., que ele vai levando e vai trazendo informação. E o barramento, existe ali um tamanho que ele pode levar. E o que define esse tamanho? É o tipo ali da arquitetura do processador. Por exemplo, existem os processadores de 32 bits, né? E existem os processadores de 64 bits. Então, quando você tem um de 32 bits, ele leva informação em blocos de... Ele tem um cálculo ali, que é 2 elevado a 32 e tal, aí você consegue saber o limite do quanto ele consegue levar, que no caso de 32 bits é 4 GB. E aí ele opera em blocos de 32 bits, por exemplo. E aí, obviamente, que 64 bits dobra, então a gente consegue imaginar que ele vai conseguir levar muito mais informação. Até por conta disso, quando você vai comprar um computador, também, de novo, isso daqui é uma coisa que era mais um problema antigamente, mas é bom a gente saber. Quando você antigamente tinha um processador, deixa eu ver aqui se alguém está querendo entrar. Não, essa aula é de organização e arquitetura de computadores, mas como as coisas estão muito interligadas, né, eu acabo falando também um pouco de sistema operacional. O assunto da aula hoje é memória. Então, voltando aqui, né? Estava falando de barramento, né? Então, o barramento ele leva em blocos de 32 bits, ou para computadores que são de 64 bits em 64 bits. Quando a gente tem um computador de 32 bits, e você instala lá um Windows de 32 bits, existe um teto de memória que você consegue usar nele, que no caso é 3 GB e pouquinho, ali, 4 GB, né? É o teto. É o máximo que você consegue usar em um computador de 32 bits. O que acontece se eu instalar uma memória de 8 GB num computador de 32 bits? Ele vai usar 4 e os 4 que sobraram, ele simplesmente não vai usar. Então é um desperdício de memória você colocar 16 GB, 8 GB num sistema ali que tem 32 bits apenas. Então é por isso que às vezes, antigamente, como eu disse antigamente, como era muito mais comum um computador com 4 GB, sistema operacional de 32 bits, era mais comum esse problema, às vezes, da gente não entender por que botei 8 GB e não está usando 8, que é sistema de 32 bits. Hoje em dia, existe programa que nem permite, na verdade. Por exemplo, o Windows 11, ele nem funciona em processador de 32 bits, porque ele pede que tenha 64 bits. Existe lá nas especificações dele, você tem que ter 64 bits, eu já vi. No 10 ainda tinha, mas aí a partir do 11 é só 64, né?
está ficando obsoleto, os de 32, né, os 4 GB de RAM. Hoje em dia, o 8 GB de RAM virou 4 GB de RAM, né, então o básico, você sai de um computador lá aí no computador básico, aí normalmente ele já está vindo com 8 GB de RAM. Então, o que leva essa informação do processador para cache, para memória RAM, é o barramento. Deixa eu ver um exemplo que tem outra coisa que eu quero falar de barramento. Eu acho que era só isso. Só para lembrar que existem dois barramentos, tá? Existe o barramento que leva a informação, que transporta o dado, e existe o barramento que ele verifica, ele traz informação, ele verifica se tem espaço. Então ele dá uma olhada ali na memória RAM e vê que ela já está toda, o espaço dela está todo completo. E aí é nesse momento que acontece aquilo que eu falei, né? O sistema operacional entende que ele precisa de um pouco mais de memória e aí ele acaba usando o HD. Então existem esses dois tipos de barramento: o barramento que leva a informação e o barramento que vai ver se o espaço na memória está disponível ou não. A Josi chegou na chamada aí para dar alguns recados para vocês, para conversar com vocês. Se quiser falar, Josi, fica à vontade aí. Obrigada, professora. Olá, boa noite, professor Douglas. Boa noite, pessoal. Passando aqui para dar um recadinho para vocês. Referente... Olá, Vlad. Tudo bem? Boa noite. Pessoal, passando aqui, não vou atrapalhar muita aula, não, tá? Só para dar um recadinho referente às mensagens que a gente está recebendo. Vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque nós temos um tempo para a gente poder responder. Pessoal, nós não somos chat GPT, não. Nós somos humanos, tá? Nós fazemos outras coisas. A gente come, a gente dorme, a gente conversa, a gente estuda, a gente trabalha em outros lugares, tá? Então, a gente precisa de um tempo. Porque quanto mais vocês enviar e-mail, mais vocês sobrecarregam a minha caixa de e-mail e mais demora para eu responder. Para vocês terem uma ideia, tem um aluno que me mandou uma mensagem 8 horas e até meio-dia tinha mais 5 e-mails dele cobrando a resposta do e-mail enviado às 8 horas. Então, assim, não consigo. E 5 e-mails, pessoal, 5 e-mails que a pessoa respondeu, eu poderia estar respondendo outros. Então, pedir para vocês aí um pouquinho de paciência, tá? Que a gente responde, mas desta forma demora um pouco, tá? A gente tem lá, eu tenho 48 horas úteis para responder, dessa forma eu não consigo responder em 48 horas. Tá? Só um pouquinho aí que eu vou responder a todos. Claro, tem alguns e-mails lá que é complicado de responder, tá? E não é dúvidas, não querem saber, outras coisas, mas mesmo esses eu vou responder, tá? Só esses aí vai demorar mais de 48 horas, porque não é dúvidas assim de aluno, tá? É outros assuntos e daí eu vou demorar um pouco para responder. Eu vou responder o que é de dúvidas de aluno, que é coisas pertinentes às disciplinas e ao curso, tá? Outro recadinho também é sobre as aulas. Pessoal, hoje recebi e-mails, tá? De manhã, que a aula Claro que não é da turma de vocês, né? Mas ontem teve aula igual vocês, assim, só que é outra disciplina. Aí hoje, 8 horas, já tinha aluno cobrando que a aula não estava no YouTube ainda.
tá? Então, assim, um pouco de paciência. Por exemplo, o professor dá aula à noite, no outro dia ele tem um tempo, não é assim, a gente tem, sabe, um prazinho aí para a gente poder disponibilizar as aulas aí no YouTube, tá? A gente está tentando mudar isso, fazer aula direto no YouTube para não ter isso, né? Porque daí finalizou a aula, você já tem acesso no YouTube, mas aí a gente está vendo ainda, tá? Fazendo essa mudança ainda. Então, pedir para vocês aí um pouquinho mais de paciência aí com a gente, tá? Alguns alunos também enviando dúvidas sobre atividade de extensão, tá? Até o final de semana eu vou postar lá no ambiente o modelinho, tá? Certinho, e vou ver se eu consigo gravar um vídeo, porque já foi falado sobre essa atividade aí na aula e numa reunião, e tem alunos que não conseguiram participar. Então, eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo aí explicando para vocês aí que não conseguiu, tá? Que está me mandando e-mail que não conseguiu participar da reunião. Porque as reuniões a gente não grava, tá? A gente grava só as aulas, as reuniões não, tá? Então, aí eu vou pedir só isso, um pouquinho de paciência aí para vocês, tá bom? Acho que dúvidas, recados, acho que era só isso. Tem mais alguma coisa, professor Douglas, que eu deveria falar? Eu conversei com você hoje, mas acho que era isso mesmo, né? Acho que sim. Uhum. Só pedindo um pouquinho aí de paciência. Pessoal, sobre as atividades acadêmicas, tá? Precisam postar o certificado, o diploma lá no ambiente, tá? Para a turma T5, que vão colar grau em novembro, o prazo está encerrando para postar os certificados, tá? Porque a gente não, se vocês, eu acho, tá? A da turma T5 não lembro qual que vai a data da formatura, mas eu vou falar com vocês depois, tá? Então, tem um prazo para postar. Vamos supor, né? A turma T4, a formatura deles vai ser dia 25. Eles já não postam mais certificado, tá? Porque se postar, não será válido mais. Então, se não cumpriu as horas do certificado, então eles não vão colar grau no dia 25. Tá? Eu até tentei prorrogar a colação de grau por uma semana para poder ajudar esses alunos, mas a turma não aceitou. Então, a colação de grau deles vai ser dia 25. Então, eu estou avisando vocês aí para vocês ficarem espertos aí com o prazo. Tá? Outra coisa sobre o certificado que postam. Pessoal, os certificados que postam é válido acima de 2 horas e é validado até 20 horas, tá? Tem alunos que postaram certificado de 20 minutos, 19 minutos, 30 e poucos minutos, 59, 1 hora e 20. Esses certificados são indeferidos, tá? Só vale certificados que tenham no mínimo 2 horas, tá? Então, se você fez um curso online aí, ou participou de uma palestra, de um evento, que tenha 2 horas, é válido, tá? 2 horas e meia, 5 horas é válido. 10 horas, 12 horas é válido. Agora, se você fez um curso de 100 horas, é validado 20 horas, tá? Se você fez um curso de 500 horas, é validado 20 horas, tá? Então, só vale de 2 a 20 horas no máximo. E o certificado, o curso tem que estar de acordo com as disciplinas que vocês cursaram, tá? Então, não adianta vocês postarem lá certificado referente a contabilidade, tá? Nós não tivemos disciplina nenhuma de contabilidade. Não adianta postar aí de direito, vários certificados lá na área de direito, de psicologia,
não é aceito, tá? Também não é aceito. Eu estou fazendo pós-graduação, eu terminei um módulo, recebi o certificado, postei, tá? Não é aceito, tá? Não é aceito certificado referente à pós-graduação. Doação de sangue, vale 20 horas. Tá? E também, eu me matriculei no curso, não é o caso de vocês aqui, mas para vocês terem uma ideia aí, tá? Eu me matriculei no curso em outubro de 2025. Eu vou postar lá um certificado que eu fiz em janeiro de 2025, ou em julho de 2025. Não vale. Só vale certificado que vocês realizou o curso após entrarem na faculdade. Tá? Então, se vocês entrou aí em junho de 2023, se vocês postarem certificado de maio de 2023, não é aceito, tá? Então, revisando aí, certificado só é válido que é feito após entrarem na faculdade e que tem a ver com o curso, tá? Senão, não é válido, vai ser indeferido, tá bom? Professor Douglas, obrigada aí pelo momentinho aí de falar com os alunos, tá? Uma boa aula para vocês aí. E até mais, pessoal. Até mais. Pessoal, eu sempre na primeira aula eu falei para vocês que sempre que eu puder, eu vou trazer algum exemplo de alguma coisa prática aqui para a gente entender esses conceitos. Então, eu vou trazer duas coisas agora. Eu vou trazer um exemplo de código para a gente entender mais alguma coisinha aqui de cache. E depois eu vou mostrar algumas questões de concurso. Lembra que eu falei que estudar essa disciplina que ajuda a gente a responder questões de concurso? Antes de eu mostrar a questão do cache aqui, eu lembro que eu fiz uma prova para dar aula aqui no Paraná no fim do ano passado e caiu uma questão lá sobre memória. Era uma questão extremamente fácil, ele perguntava de forma bem direta, assim, né? Qual que era o tipo de memória que era temporária, exatamente assim. Aí tinha lá, né, HD, SSD, memória RAM, tinha pendrive, tinha umas 5 opções lá. E aí, obviamente, a resposta da memória RAM, né, que é a memória temporária. Uma outra coisa sobre cache, quando a gente está usando o celular, não sei se vocês já ouviram, aí você está usando um jogo ou alguma aplicação, aí sempre e você tem alguma coisa dentro do jogo que está travando, não está funcionando direito, ou na aplicação, aí você comenta isso com alguém, de vez em quando alguém em algum grupo assim fala, limpa o cache, né? Limpa o cache. O que é limpar o cache? Dá para limpar o cache em aplicativo celular, dá para limpar o cache de navegador, né? Quando a gente faz isso, a gente tira tudo que está dentro do cache, porque às vezes o que está dentro do cache, que o processador deixou lá, para ele resgatar mais fácil, está com erro. E aí, quando você limpa o cache, você está fazendo o processador meio que dar um reset ali no que tinha no cache e fazer tudo de novo, e ele vai começar a colocar coisa no cache de novo, e dessa vez ele vai preencher com informações corretas. Então, às vezes resolve quando você limpa o cache de um aplicativo ou de alguma coisa no navegador, isso resolve. No celular iPhone, eu não lembro como, eu não sei como faz isso porque eu não uso iPhone, mas no Android, quando você segura um aplicativo, existe lá uma opção de informação. Segurar um aplicativo, abre uma telinha lá e você vai lá ou em 3 pontinhos ou no i que tem. Aí eu tô olhando aqui, né, para lembrar do caminho. Aí existe uma área que é armazenamento dentro dessa nova aba que abre. Quando você vai em armazenamento, existe lá. Não sei se vai dar para ver, acho que não dá. Ah, tá, porque a câmera, como tem o fundo, ele está excluindo o meu celular. Mas existe lá, né, o aplicativo, quanto ele tem de tamanho. Por exemplo, abrir o Instagram aqui, ele está dizendo que o total tem 1 GB e 76. 1 GB e 76. Aí ele diz aqui, cache. No cache do Instagram tem 669. Então, no meu Instagram aqui tem muita informação no cache. E essa informação no cache está ocupando memória do meu celular. E aí e tem uma opção aqui que é tipo um espanador, que aí dá para limpar o cache. Quando eu clico, ele limpa e eu fica, né, zerado ali de informação. Então, essa aí é uma
uma informação importante sobre cache, né? Quando você tem ali no celular alguma coisa que está meio que travando, não está funcionando direito, limpar o cache às vezes resolve. Como os sistemas às vezes são muito diferentes, é válido você pesquisar no Google aí, como limpar o cache no celular, Samsung, tal, que aí às vezes o caminho é diferente. Então, vamos ver aqui de forma prática. Eu vou escrever um código na tela e eu vou dar um exemplo para vocês. O que desse código poderia estar sendo armazenado no cache? Vocês já passaram pela disciplina de back-end, né? E o back-end não é minha especialidade, mas o que eu vou fazer de back-end aqui é bem simples, né? Então, eu vou fazer um laço de repetição com for. Aí eu tenho um for, número inteiro, variável i, vai receber 0, ponto e vírgula, né? Enquanto o i for menor do que 1000, ele vai adicionar mais um, né? Isso daqui é o laço de repetição clássico, né? E existe um vetor que vai contar e vai mostrar na tela o que tem. Ele vai fazer uma contagem, né? Esse daqui é um código para fazer uma contagem de 1 até 1000. Então, você tem esse laço de repetição aqui, que enquanto o i for menor que 0, ele vai somando mais um até ele chegar no 1000, e aqui ele está usando para, ele tá botando isso na tela. Então, vai acontecer uma contagem na tela de 1 até 1000. Esse código simples aqui, o que que ele coloca no cache para executar isso daqui? Lembra que o cache, ele coloca no cache o que mais usa. Sabendo que é um laço de repetição, ou seja, isso daqui vai ir e voltar várias vezes, né? Ele tá indo e voltando até acontecer isso daqui 1000 vezes. O que que ele coloca no cache? Ele coloca o contador, né? Aqui a variável i. Ele coloca a variável que está somando, porque ele está somando, né? Toda vez que vem aqui para baixo, ele soma mais um. E o próprio vetor ele também coloca no cache. Por que ele coloca no cache essas informações? Porque a cada repetição ele vai usar as mesmas coisas. Então, o processador, como ele é inteligente e ele sabe que isso daqui é um laço de repetição e ele sabe o que vai repetir toda hora, ele já bota isso daqui e isso daqui no cache para ficar mais fácil dele resgatar. Então, isso daqui é um exemplo aí na prática de um tipo de coisa que entra na memória cache. Outra coisa que eu falei para vocês, e aqui eu vou já exibir isso e a gente já vai encerrar, lembra que eu falei, né, que eu ia trazer alguma. Não lembro se eu falei, mas eu falei que isso daqui era importante para trazer questão de concurso, né? Então eu separei aqui algumas questões de concurso. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem que uma vez que você entende esse assunto, mesmo questão de concurso, que é para ser algo difícil, não se torna tão difícil. Então deixa eu pegar aqui. Tá, deixa eu só colar aqui, já vou compartilhar.
compartilhar aqui a tela. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem essa primeira questão aqui, que é VUNESP para analista de informática 2. Aí ele diz aqui no enunciado, ó, considerando os princípios da memória cache em um computador, a sua relação com a memória principal, assinale a alternativa correta a respeito. Ele vai falar letra A. Durante o uso do computador, a memória principal contém algumas partes do conteúdo da memória cache. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? O processador, ao necessitar de um dado, primeiro tenta buscá-lo na memória principal. Se não encontrar lá, ele tenta buscar na memória cache. Na verdade, é exatamente o contrário, né? Ele vê se está no cache, porque ele vê se ele já usou isso antes. Se não tiver, ele vai na memória principal, que é mais longe. Então, letra C. A memória cache é implementada. A memória cache é implementada com memória RAM dinâmica, enquanto a memória principal é implementada com memória RAM estática. É exatamente o contrário, de novo, foi o que a gente acabou de ver, né? DRAM. Então, no caso, a memória RAM é a dinâmica, que ela precisa ser alimentada por energia, né? E a memória cache é a estática, que eu falei para vocês, esse daqui, ó. Ah, tá, a tela não tá... Deixa eu botar para cá. Tá, foi isso aqui que eu falei, né? Memória RAM é dinâmica e estática é memória cache. Foi exatamente isso daqui. A letra D. A memória cache é menor e mais rápida que a memória principal. Seguindo isso daqui, né, que a gente viu. Sim, a memória cache ela é menor. Por que ela é menor? Porque o material que é feito dela é muito caro, então ela tem que ser menor. E a memória RAM é maior, só que ela é mais lenta. Então essa daqui está certo, no caso seria a letra D. E aí ele diz aqui na letra E, a memória principal possui o mesmo tamanho da memória cache, porém é mais rápida. Não, né? A memória principal não tem o mesmo tamanho da memória cache e ela não é mais rápida. Na segunda questão, quanto ao funcionamento de uma CPU, a memória que atua como um reservatório temporário de dados em instruções com alta probabilidade de serem acessadas pelo processador é denominada de... Então, olha, ele está falando aqui, ó. A memória que atua como um reservatório temporário de dados e instruções com alta probabilidade de serem acessados. Aí tem memória DIMM. O que é memória DIMM? Memória DIMM a gente não viu aqui, mas é uma memória antiga. Era como se fosse uma memória RAM, só que antiga. Aí memória ROM, a gente não vai ver um pouquinho disso daqui. Mas só pela definição aqui, a gente sabe que essa memória que está muito próxima do CPU é memória cache. Então, letra E. Número 3 aqui, a gente não viu sobre isso daqui, que tem a ver com aquele cálculo que eu falei, né, do quanto que a memória consegue, existe um cálculo ali de bits e tal. Essa parte aqui a gente não vai passar. Eu cheguei a comentar desse cálculo, mas eu não expliquei direito. A gente pode ver isso em outra aula. Aí existe essa daqui, por exemplo, ó. Era um concurso para técnico em informática, CRQ, segunda região, tal. Sobre memória cache, mais uma de memória cache. Considere as afirmativas a seguir. Número 1. A memória cache é uma memória parecida com a memória RAM, porém mais rápida? Sim, né? Ela é uma memória temporária, ela é uma memória volátil, só que ela é mais rápida. Então, primeira questão aqui tá correta. Número 2. É a primeira memória em que o CPU verifica se os dados estão presentes e, após essa verificação e pesquisa, é feita na memória comum. Sim, também, né? A primeiro que ele verifica é o que está ali mais próximo dele, no caso a memória cache. Tá certo também. Número 3.
A memória cache sempre aparece em maior quantidade que a memória normal em computadores pessoais? Não, né? Isso daqui é muito errado, né? Memória cache tem só 8 megabytes, 16 megabytes, enquanto a memória normal em um computador pessoal tem muito mais passa de gigabyte. Então, a correta seria letra A. E a última questão aqui, ele quer saber sobre velocidade das memórias, que foi uma coisa que a gente viu aqui também, né? Ele diz aqui, ó, as memórias primárias possuem velocidades diferentes. Assinale a alternativa que apresenta a relação da velocidade das memórias primárias de forma decrescente, ou seja, da mais veloz para a menos veloz. Ele quer saber disso daqui, o que é mais veloz e o que é menos veloz. Então, por exemplo, tem aqui memória cache L1, cache L2, cache L3, tem HD, tem SSD e tem RAM. Então, ele quer a opção que esteja em ordem. Então, eu comentei com vocês, né? L1 é mais rápida que L2, que é mais rápida que L3. Por quê? Porque a L1 ela está dentro do processador e essas duas estão mais afastadas. Então, a ordem certa dessas seria L1, L2 e L3. Então, fica sendo ou a letra A, ou a letra C, ou a letra D. Próximo. O que é mais rápido? Memória RAM, SSD ou HD? A gente viu que SSD e HD ficam fora da placa-mãe. Então, eles são mais... Na verdade, o HD fica fora da placa-mãe, ele é mais lento. O SSD fica longe também, então ele é lento. Então, o certo seria aqui, letra D, né? Cache L1, cache L2, cache L3, memória RAM. O SSD é mais rápido que o HD e o mais lento nessa ordem aqui seria o HD. Então, você percebe que isso daqui são questões de concurso. Não sei se estava aparecendo tudo que eu mostrei, que às vezes dá um bug aqui. Tudo aqui são questões de concurso e você vê que... Deixa eu mostrar de novo, não sei se estava aparecendo. Essa última questão aqui, ele quer saber a ordem, né? Do que isso daqui que é mais... O que disso daqui é mais rápido e o que é mais lento. Aí, no caso, a ordem correta é cache L1 é mais rápido, cache L2 vem em seguida, cache L3, e entre RAM, entre SSD e entre HD, a RAM é mais rápida, depois vem SSD, e por último, o mais lento daqui é HD, então, letra D aqui era o certo. Então, você vê que quando você sabe o básico da disciplina, até questão de concurso, que é para ser algo mais difícil e tal, que seleciona, etc., até isso fica mais fácil da gente conseguir compreender, né, em relação às questões de memória. Quando a gente for ver questão de dispositivo de entrada e saída, um pouco mais de processador, eu posso trazer outras questões de concurso relacionadas a isso, para vocês verem também como que dá para responder elas de forma bem tranquila. Então, a aula de hoje foi para a gente entender como que funciona mais ou menos aí todas as memórias do computador, né? Que existe uma hierarquia de registradores que fica dentro do processador, memória cache L1 que fica dentro do processador, aí fora do processador, memória cache L2, memória cache L3, que é usado para um armazenamento temporário de algo que você usa muito, e aí depois que o processador processou um programa, ele deixa esse programa dentro da memória RAM. Se você usar muito a memória RAM de modo que ela fique cheia, o sistema operacional vai usar o SSD ou o HD como memória temporária. E se ele chegar a fazer isso, significa que você está com muita coisa aberta no seu computador e você precisa fechar alguma coisa para conseguir mais desempenho. Senão, principalmente se o seu computador for antigo, ele vai ficar muito lento, ele vai até travar. E você vai ter que reiniciar. E o dispositivo mais lento que a gente tem em relação à memória na arquitetura dentro do computador é o HD, porque ele está fora da placa-mãe, porque ele é, como tem aqui essa imagem, né? Ele é um disco magnético. Ah, tá, não está aparecendo aqui. Ele é um disco magnético, ele tem várias trilhas aqui, e ele acessa isso de forma mecânica às vezes, e é por isso que é mais lento, né? E por fim, a gente viu que existem vários espaços aqui na memória, e são nesses espaços que vão ser escritas as informações. E a gente viu por fim aqui também que existem dois tipos, a Dynamic Range, que são as memórias RAM, elas precisam ser alimentadas por energia, e existe a SRAM, que elas são feitas com esse circuito aqui chamado flip-flop, que ele não precisa você ficar
alimentando ela com energia para ela funcionar. E aí também eu falei que a grande diferença da memória RAM para memória de HD é que a memória RAM é temporária. Se o computador desligar, você perde a informação. Lembrando que hoje em dia existe computador e quando desliga, por exemplo, o meu MacBook, quando ele desliga, quando a bateria fica no 0% e ele desliga, quando eu ligo ele, tudo que estava aberto volta a ficar aberto. Por que que isso acontece? Porque ele tem um sistema de proteção que ele não desliga completamente. Se ele desligar completamente e sair energia de dentro da memória RAM, apaga tudo. Mas ele não desliga completamente, ele tem um sistema de defesa que ele hiberna. Então ele fica como se estivesse desligado, mas partes da memória ali ficam com energia ainda. Ele reserva um pouquinho de bateria para preservar o que tem dentro da energia. Tem outros computadores que também fazem isso. Então, só para deixar claro que existe essa diferença, tá? Porque às vezes você pode confundir e achar que ele está desligado e mesmo assim ele preservou a informação na memória. Isso não acontece no momento que sai a energia da memória, você perde a informação. Então, foi isso a aula de hoje, galera. Obrigado por quem veio participar. Boa noite para todo mundo e até a aula da próxima semana.